Existem 9 grandes erros, 9 coisas que você faz de noite e que estão destruindo a sua testosterona sem você nem perceber. Talvez você não faça essas 9 coisas aqui, mas eu tenho certeza que no mínimo umas 5 você faz. Então, se você gosta desse tipo de vídeo aqui, onde eu te ensino a aumentar a testosterona de forma 100% natural, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu solto por aqui e também já deixa o seu like para aumentar o alcance desse vídeo e levá-lo para mais pessoas, tá? O primeiro de todos os erros aqui, cara, é com relação às luzes que você tem na sua casa. E você vai falar, pô, Rodrigo, você tá ficando maluco, cara. Como assim as luzes? Como assim manter luzes acesas na minha casa está fazendo com que a minha testosterona caia? E, cara, eu quero te contar uma história, tá? Entenda que o ser humano, ao longo de toda a história, pensa em toda a história humana, tá? Até 150 anos para trás daqui, nós só tínhamos o fogo como forma de iluminar o ambiente. A única forma que nós tínhamos de iluminar as coisas era através do fogo. Tá? E o fogo ele tem uma luz, ele tem uma característica muito predominante, tá? Que é essa luz mais avermelhada e, cara, querendo ou não, uma luz de baixa intensidade. Quando comparado com as nossas lâmpadas, que surgiram, cara, 150 anos para cá, tá? Primeiro as lâmpadas incandescentes, depois as lâmpadas fluorescentes, hoje as lâmpadas LED, tá? Qual que é a grande questão com relação a isso? Essas lâmpadas, elas têm uma característica muito diferente do fogo. Tá? E eu não quero que você se atenha a só esses elementos históricos, não, cara. Entenda aqui o seguinte: existem uma série de componentes com relação aos raios que essa luz emite, tá? Essa luminosidade que essa luz emite, que diferem uma da outra, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa luz mais fluorescente, nessa luz LED, a gente tem uma luz que é muito mais forte e uma luz que é muito mais fria. E tudo isso gera um grande problema para o corpo, tá? Primeiro, que uma exposição de alta luminosidade de noite, ela suprime a liberação de dopamina no cérebro, o que atrapalha na produção de testosterona, tá? Segundo, que uma emissão dessa luz, que é uma luz muito fria, ela vai ser em grande parte repleta por raios de luz azul, tá? O que vai bloquear a produção de melatonina, que vai atrapalhar o teu sono. E que a gente sabe que o sono tem uma relação direta, muito direta, com a testosterona. Então essa luz que você tem na sua casa hoje, ela não é a mais indicada. Essa luz que você acende o cômodo e parece que está dentro de um hospital, ela não é a mais indicada. Tá? O que, que é o mais interessante aqui? Das duas, uma, ou você troca as lâmpadas na sua casa, você compra aquelas lâmpadas que são as mais avermelhadas possível que você conseguir, com intensidade média para baixa. Tá? Tente deixar a sua casa, meu amigo, como se fosse uma caverna. Parece loucura, né? Mas quanto menor essa claridade, quanto menor essa iluminação de noite, tá? Quanto menor isso, melhor vai ser para o seu produto de testosterona. Tá? Uma outra saída, cara, é você, enfim, comprar um desses óculos aqui que bloqueiam luz azul, tá? Então, óculos com a lente laranja e que tem o bloqueador de luz azul. Se você vê, talvez, se eu colocar ele aqui em alguma posição, você vai ver que ele reflete meio azul, assim, as coisas, justamente por conta dessa barreira que ele tem. Isso aqui, qualquer marca que você achar na internet aí que seja laranja, que tenha essa função, tá ótimo, tá? Não precisa se apegar à marca, não. Esse é o primeiro ponto. Manter as luzes acesas da sua casa. Isso aí tá fodendo com a tua testosterona, tá? O segundo ponto, que é o segundo erro, é o uso de telas. E aqui, pelo menos até uma hora antes de dormir. Então, quando você usa telas e não para, pelo menos uma hora antes de dormir, você novamente, por conta da emissão de raio de luz azul, você bloqueia a sua produção de melatonina, o que está diretamente influenciado com a sua capacidade de dormir. E quando você dorme mal, primeiro você não se recupera, você perde capacidade de raciocínio, você perde capacidade física, mas também os seus hormônios se desregulam. E dentre eles, adivinha? A testosterona também vai desregular. Tá certo? Então saia do celular, saia das telas, saia do computador, saia da televisão a uma hora antes de dormir, tá? Ah, pô, Rodrigo, não posso sair porque eu tô trabalhando, não posso sair. Bicho, então realmente esse óculos aqui talvez vai te ajudar, tá? Talvez vai te ajudar. Procure aí óculos com bloqueador de luz azul, lente laranja na internet. O primeiro que você achar aí que tiver um preço legal, que você gostar, mete bala, beleza? O terceiro ponto aqui, o terceiro erro, é cometer o que a gente chama de apneia, tá? O que é apneia? A apneia é uma obstrução, e aí nesse caso vai ser involuntária, na respiração, tá? Então, sabe aquela galera que dorme e do nada o cara acorda assim, o cara tá dormindo, aí às vezes o cara tá roncando, e vai lá e ronca, e vem uma hora o cara acorda meio com um susto, tá? Geralmente essa galera que ronca pode ter é, elementos, elementos de obstrução demasiada na própria respiração. Afinal, o próprio ronco é um sinal de obstrução nas vias respiratórias, tá? Mas o que acontece? Quando você
tem esse elemento de apneia mesmo, você acaba prendendo a respiração por algum motivo que seja porque você dormiu numa posição errada, ou enfim, e isso acaba te despertando durante a noite, ou às vezes você nem desperta, às vezes você tem aqueles ciclos de apneia. Quem tem apneia sabe o que eu tô falando, tá? Não é um negócio que, se você é casado e a sua esposa nunca falou que você dorme, você nunca acorda desesperado durante a noite, provavelmente não é algo que você tenha, tá? Mas quem tem apneia sabe o que eu tô falando. Então a pessoa com apneia, ela acaba tendo, primeiro, uma dificuldade muito grande em dormir, tá? Então ela não consegue alcançar uma boa profundidade, um grau de profundidade legal no sono. Tá? E quando eu falo de profundidade do sono, cara, eu tô falando disso aqui, ó, isso aqui. Então você vê que o teu sono, ele tem todo um paranauê aqui, que ele vai mudando as fases dele. Então você começa acordado, aí você tem essa fase 1 aqui que ele está chamando de estágio 1 de REM, tá? Que é o sono REM, que é o sono onde você sonha, é o sono onde você produz mais testosterona, tá? E é o sono onde você está mais próximo de acordar. Aí depois ele vai ter o sono, fase estágio 2 e 3 aqui, que são os estágios de sono leve, estágio 1 e 2, tá? Que é onde você vai passar a maior parte do tempo dormindo. Vai ter o sono profundo, que é o estágio 4, onde você vai realmente descansar, onde você vai fazer uma limpeza mecânica no seu cérebro. E tudo isso é importante porque senão, meu velho, você não vive. Então você não vive, tá? E qual que é a grande questão? Quando você tem apneia, você não consegue alcançar bons graus de profundidade do sono. O que acaba o que acaba, caramba, acarretando, o que acaba acarretando em também um maior nível de cortisol, tá? O que acaba acarretando em um maior acúmulo de CO2 também, tá? Por conta da falta de troca gasosa, tá? Então você tem um acúmulo maior de CO2 no corpo também, o que atrapalha a produção de testosterona. Beleza? O quarto ponto aqui é café, cara. Teu cafezinho, sabe aquele cafezinho que você gosta de tomar? Final de tarde? Mas tem gente que toma até de noite, cara. Eu acho isso loucura, viu? Eu, sendo sincero, eu não sei como é que alguém consegue tomar um café de noite. Mas enfim, tem gente que gosta, né? E, cara, quando você toma café num período mais curto do que 6 horas antes de você dormir, você tem um grande problema. Por quê? Porque essa cafeína, ela bloqueia a fadiga que você naturalmente deveria sentir, tá? Porque como é que funciona a cafeína? A cafeína vai atuar nos receptores ali do teu cansaço, tá? Várias aspas, tá? Porque existe uma molécula chamada adenosina, que ela é um metabólito que é gerado através da função de energia do corpo, então o corpo vai produzindo energia, sobra, no final das contas, lá uma tal de adenosina para você, tá? Ela vai se ligar num receptor e que vai indicar que você está cansado, porque quanto mais adenosina você tem no final, quer dizer que mais energia você gerou, mais cansado você está. E aí você cai nos elementos de sono para poder dormir. Você começa a ficar cansado e tal, o sono vai aparecendo, você vai dormindo também. O grande problema é que quando você toma café, essa molécula da cafeína ela se liga nesse receptor. E aí a adenosina não tem onde se ligar. E aí ela não sinaliza o negócio correto. O receptor fica ali indisponível, ele fica inutilizado. E por isso ela bloqueia a fadiga. Como ela bloqueia a fadiga, você vai ter, em tese, sono fragmentado, uma dificuldade muito grande de pegar no sono, tá? E também uma dificuldade em atingir maiores graus de profundidade desse sono. Então, por mais que você seja o cara que vem, toma café antes de dormir e consegue dormir, saiba que mesmo assim o teu sono está prejudicado. Por quê? Porque você tem maiores dificuldades de atingir o maior grau de profundidade do sono. E com isso a sua testosterona fica prejudicada, meu amigo. Então já é documentado que pessoas que dormem mal, homens que dormem mal, têm 15% a 20% menos testosterona, tá? Então isso é um grande problema. O que nos leva ao erro número 5, que é com relação ao seu treino, tá? Então, se você treina até 2 horas antes de dormir, aliás, se você treina antes, um período mais curto do que 2 horas de dormir, você tem um grande problema. Por quê? Você vai ter uma liberação de adrenalina muito grande no seu treino. Como você tem uma liberação de adrenalina muito grande, você também acaba ficando prejudicado na produção de diversos elementos que vão te deixar com sono. Você não consegue dormir, você não consegue atingir uma boa profundidade do sono. Entenda que nada também é apenas sobre conseguir cair no sono, mas também sobre você conseguir ter uma qualidade melhor desse sono, tá? E cara, com relação ao treino, esse é um dos fatores, tá? Esse é um dos fatores, porque também de nada adianta você treinar ali no começo da manhã que seja, tá? No meio da tarde, não interessa. Se você não faz, ou aliás, se você faz uma série de coisas que estão prejudicando a sua testosterona. Tá? Se você chega frequentemente até a falha muscular, se você tem um alto volume de treino, se você tem baixos intervalos de descanso, se você tem, cara, enfim, uma série de questões que vão acabar influenciando no seu treino
e que vão prejudicar a sua produção de testosterona. Inclusive, essa é uma das grandes coisas que eu falo dentro do Testosterona Blindada, o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quer saber como fazer isso, como aplicar isso, todas essas coisas que eu falei aqui para você também, além de tantas outras coisas que você pode fazer na sua casa e decolar a sua testosterona, é só clicar no primeiro link da descrição para poder conhecer o Testosterona Blindada. Beleza? Seguindo aqui, o erro número 6 é fazer refeições muito volumosas até 2 horas antes de dormir. Por quê? Porque isso, novamente, vai dificultar a digestão, o que traz dificuldade para poder atingir as camadas mais profundas do sono, cara. Entenda que até agora, tá? Até agora, todos os elementos estão relacionados a sono de alguma forma. Porque eles estarão relacionados cara, o sono é fundamental. Para quem está buscando aumentar a testosterona de forma 100% natural, o sono ele é fundamental. Não só em quantidade. Então veja, cara, que muitas das vezes aqui eu não estou falando que vai te fazer dormir menos. E isso que eu preciso que você entenda. Não necessariamente só seguir aquela recomendação de, pô, eu tenho que dormir de 7 a 9 horas por noite, senão eu estou dormindo mal. Não necessariamente só seguir essa recomendação vai garantir que você durma bem. E, aliás, você pode seguir essa recomendação e mesmo assim dormir uma bosta, seu sono ser uma bosta e não ser o equivalente, não te entregar o resultado que você busca. Por isso que eu sempre falo, velho, é muito melhor você focar na qualidade do sono. Principalmente para quem não consegue dormir todas essas horas. Pra quem tem vida mais corrida, pra quem já, pô, já tá num outro momento de vida, tá casado, com filhos, tá dando um gás no trabalho, não consegue dormir essa quantidade, você com certeza ajustar alguns elementos para que a sua qualidade do sono fique melhor, vai fazer com que você tenha excelentes resultados em tudo, tá? Em tudo. No aumento da testosterona também, mas, cara, com relação à disposição, com relação à energia, com relação ao diabo que for, entendeu? Sendo que você não precisa nem dormir todas as horas necessárias, tá? Que as pessoas falam para você dormir. Beleza? Então foque sempre na qualidade também. O que nos leva ao erro número 7, que é o álcool, pelo menos até uma hora antes de dormir. Por quê? Porque ele vai atrapalhar o sono, atingir fases profundas também. Por mais que você fale, pô, Rodrigo, mas eu bebo um álcool aqui, cara, eu fico relaxadão, eu fico meio anestesiado, pô, já vou e fico meio sonolento, já caio meio e durmo. O que, que acontece? Por mais que você durma com mais facilidade, você tem dificuldade em invadir os níveis de testosterona, aqui, desculpa, os graus de profundidade do sono adequados, tá? Então você não consegue atingir um estágio nível 4 aqui, que é um estágio de sono profundo, e não consegue se recuperar direito. Então, novamente, você pode ter um sono de 10 horas, velho. Se você não faz aquilo correto do sono aqui, se você não tem os estágios bem definidos, se você não consegue fazer isso da forma certa, você tá fudido. Não adianta você dormir 20 horas, cara. Você não faz da forma correta, tá? O que nos leva ao erro número 8, que é um quarto desconfortável. Por que um quarto desconfortável? Você fala, caralho, Rodrigo, que loucura é essa? Primeiro você fala da minha lâmpada, agora você fala do meu quarto? Que loucura é essa? Velho, o que acontece é, o seguinte, quartos muito barulhentos, muito claros, muito quentes ou muito frios, eles vão atrapalhar no tocar do seu sono, tá? No tocar do seu sono. Então, você precisa seguir algumas diretrizes para que seu quarto fique no mínimo confortável. Tá bom? Então um quarto mais silencioso, um quarto mais escuro, um quarto com uma temperatura bem agradável mesmo. Se precisar ligar o ar-condicionado, pode ligar. Se precisar ligar um ventilador, se precisar abrir a janela, enfim, tudo isso para que você tenha uma melhor qualidade nesse sono também, tá? E o que nos leva ao erro número 9, o último da nossa lista, que é deitar cada dia num horário. Por quê? Porque isso vai desregular, vai bagunçar o nosso ciclo circadiano, que é isso aqui, cara. O nosso ciclo circadiano é basicamente o nosso relógio biológico, tá? Entenda o ciclo circadiano como o nosso relógio biológico, aonde a gente vai, ao longo do dia, liberando uma série de hormônios, liberando uma série de questões no nosso corpo que vão sendo resolvidas, hormônios que são liberados, coisas que vão acontecendo, e que a gente consegue, com tudo isso muito bem ajustado, tudo isso muito bem alinhado, ter uma produção otimizada de todos os hormônios, não só da testosterona. Tá? Então, é por isso que é importante, é fundamental que você preste atenção nesse ponto aqui, né? Deitar todos os dias no mesmo horário vai fazer com que você mantenha essa regularidade, você mantém sempre essas âncoras cotidianas no seu dia, para que você possa literalmente manter o teu relógio biológico muito bem alinhado. O teu corpo funciona como um reloginho. Beleza, irmão? Então, esses aqui são os 9 erros, muitos um tanto quanto incomuns, alguns deles um pouco mais comuns. Eu tenho certeza que você faz no mínimo 5 disso aqui, porque eu mesmo, antes de descobrir isso aqui, antes de encontrar todos esses erros, de reunir tudo isso, cara, eu fazia um monte disso aqui, cara.
Ei, eu fazia um monte, cara. Cara, refeições muito volumosas, fazia pra caramba, quarto desconfortável, deitar cada dia em um horário, cara, era uma bagunça, luz, tela. E aí quando você ajusta isso aí, você realmente começa a entregar para o teu corpo as condições para que ele consiga alcançar o máximo possível de testosterona de forma 100% natural. E aí você consegue atingir 700, 800, 900, até mesmo 1000 de testosterona. Beleza, meu querido? Se você quiser saber, quiser me ajuda, inclusive, né? Para poder atingir os níveis máximos de testosterona de forma 100% natural, recomendo que você clique no primeiro link da descrição para conhecer o Testosterona Blindada, o meu treinamento focado em fazer homens atingirem um máximo de testosterona sem remédio, sem suplemento e, é claro, muito menos sem anabolizante nenhum, beleza? Se você gostou desse vídeo, cara, se inscreva no canal também, deixe seu like aqui pra gente conseguir levar esse vídeo para mais pessoas. Cara, digite nos comentários aqui, eu quero saber quais dessas coisas você costuma fazer, quais delas você vai parar de fazer hoje, vai parar de fazer hoje mesmo, foda-se, hoje mesmo. Nada pra deixar pra depois, não. As coisas que você vai parar pra deixar, de fazer hoje, pra realmente começar a ajustar isso com você. E também, se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Beleza, meu querido? É isso aí, tamo junto e um abraço.